Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego. A partir desta semana, eu vou começar a gravar uns vídeos curtinhos para vocês para falar sobre a matéria que a gente está vendo, até para poder explicar um pouco mais a fundo a matéria que vocês vão estar estudando por texto. E a gente vai dar seguimento às células. Lembra que a gente estava estudando as células? Muito bem. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem que eu fiz um recorte do livro que a gente está utilizando, tá? Antes da gente começar a aula, é muito importante que eu diga para vocês que eu consegui encontrar na internet uh, os nossos livros que nós estamos utilizando em todas as séries. Vocês têm ele completinho em PDF. Eu passei esses links lá para a direção e eles devem ter passado no grupo dos pais para vocês. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar, eu passo para vocês, vocês conseguem acessar todo o livro com texto bonitinho, da fonte certa que tem que ser, ok? Muito bem. Lembro que na outra aula a gente começou a ver sobre células, que a gente falou que todos os seres vivos são formados por células, que a célula é a unidade básica da vida, a célula faz todas as funções vitais, ou seja, ela realiza tudo aquilo que um ser vivo precisa para se manter vivo e para ser denominado como ser vivo. Vamos abrir um parênteses aqui. Lembro que a gente comentou que o vírus não é considerado um ser vivo porque ele não tem essa estrutura bonitinha aqui, que é chamada de célula, né? E a gente viu que as células dos seres vivos, elas podem variar bastante, mas a gente começou a falar sobre a célula animal, né? A célula animal que tem essa forma aqui, que ela é denominada, ela é delimitada por essa camada aqui que a gente chama de membrana plasmática, né? Que é uma parte que protege e delimita a célula. Aqui nessa parte central, então, nós temos a presença do citoplasma, né? Que o citoplasma, na verdade, ele é um gel, é como se fosse um gel, aonde tem um monte de estruturas aqui que estão mergulhadas, tá? A principal estrutura que a gente vê aqui no centro é o núcleo, né? Que lembra que vocês copiaram bonitinho lá, que a gente viu que o núcleo é a parte principal da célula. O que que vai ter lá dentro? O gene, os genes, né? O material genético, né? Que é a principal parte, então, da célula. E essas outras partezinhas aqui, elas recebem nomes diferentes, porque elas são estruturas diferentes, tá? Lembra que eu falei para vocês que imaginem como se a célula fosse um corpo e nosso corpo ele tem órgãos, né? Então a célula também tem os órgãos dela, que são chamados de organelas, tá? Então a gente tem o complexo de Golgi, que é essa parte aqui que está pintada em rosa, o retículo endoplasmático, que são esses canaizinhos aqui, né? Alguns com uns pontinhos aqui que são os ribossomos, outros não, então tem uma diferença. Então esse aqui vai ser o retículo endoplasmático rugoso, esse aqui o liso. Nós vamos ter então os ribossomos, que são esses pontinhos aqui espalhados pela célula, e outras estruturas menores, ok? Bom, o que que eu preciso dizer aqui para vocês, diferente do que a gente tinha lá? Aqui nós estamos tendo cores, então, para as nossas, para as organelas da nossa célula. Mas na verdade, na vida real, elas não têm uma cor. Aqui a gente só colocou uma corzinha para poder diferenciar, né? E quando a gente vai trabalhar com esse material vivo, a gente utiliza corantes, que é como se fosse uma tinta para dar cor diferente para cada uma dessas partes. Muito bem. Hoje, o que nós vamos ver então são as células dos outros organismos vivos, tá? Começamos então pela célula vegetal. Vegetal, como vocês muito bem sabem, são as plantas, né? O nosso reino das plantas. Aqui, nesta foto da esquerda, vocês vão ver então que a gente tem uma imagem real, ou seja, é realmente a estrutura que a gente encontra no interior de uma planta. Aqui, claro, não que isso aqui não seja real, mas isso aqui é um desenho, né? Uma representação destas estruturas aqui. Muito bem, se a gente for olhar a célula vegetal, ela tem várias partes parecidas com a célula animal. Por exemplo, nós temos a presença do núcleo, dos ribossomos, dos retículos, do complexo de Golgi, da mitocôndria, mas nós vamos ter umas outras partes aqui que nós não tínhamos lá na célula animal, como por exemplo essa parte externa aqui, tá? Essa parte externa aqui, gente, ela é chamada de parede celular, tá? O que que a parede celular faz? Ela dá uma proteção a mais para as estruturas internas que nós temos aqui.
Gente, a parede celular ela é formada de celulose, tá? Que é aquela estrutura que faz com que a árvore ela tenha uma casca mais enrijecida, tá? Em comparação, por exemplo, à nossa pele, né? Então, a parede celular é uma inovação, ou seja, alguma coisa que as plantas têm de novo, diferente do que nós temos, ok? Uma outra estrutura que vocês vão ver aqui é a presença, então, desta parte interna aqui, que é uma parte que aparentemente ela é vazia, que é chamado de vacúolo, tá? O vacúolo, gente, ele pode aparecer em uma estrutura grande assim ou em várias partes pequeninas espalhadas pela célula. O que que o vacúolo faz, gente? Ele armazena água para a célula da planta e outras substâncias, como por exemplo sais ou qualquer outras coisas que a planta vai produzir ou vai precisar para produzir alguma coisa, ela vai armazenar aqui. Tá? E principalmente nós vamos ter essas estruturas aqui, que são os cloroplastos, tá? Os cloroplastos, desculpa, gente, eles são responsáveis pela fotossíntese. Então vejam a coloração deles aqui, verde, gente. O cloroplasto ele tem clorofila, tá? Que vocês viram lá no quarto, no quinto ano. Todas as plantas realizam fotossíntese e para poder atrair a luz do sol, para poder ter energia para realizar a fotossíntese, elas fazem isso através da clorofila. Elas, entre aspas, puxam a energia solar através da coloração verde, tá? Essa estrutura aqui é característica das plantas e é a que dá cor verde, então, às folhas, ok? Muito bem. Passando então para o nosso outro grupo, que nós vamos estudar futuramente, nós temos o grupo dos fungos, tá, gente? O que que são os fungos? Os fungos, basicamente, eles são, então, os cogumelos, né, as leveduras. Leveduras, gente, são esses fungos aqui. Eles são fungos formados por uma única célula, tá? Os fungos que são formados por uma única célula, eles têm esta forma aqui. Eles são unicelulares, ok? Mas o que a gente encontra mais na natureza é esse tipo de estrutura aqui, não só o cogumelo. A gente vai encontrar também o mofo, o bolor, todos eles, gente, são formados por este tipo de célula aqui. Esse tipo de célula aqui é chamado de hifa, tá? As hifas, gente, eles são como se fosse um monte de quadradinhos aqui, todos juntinhos, bonitinhos, tá? Aqui vocês conseguem ver uma foto ampliada de cada uma dessas hifas, tá? Nós temos a presença da parede celular, que nós encontrávamos lá nos vegetais. Nós temos a presença do núcleo, do citoplasma, ou seja, aquele gel onde ficam mergulhadas as organelas, e nós temos a presença de vacúolos, tá? Essas partes aqui, gente, fazem com que a célula dos fungos seja até um pouco parecida com as plantas. Mas, gente, fungos não são plantas. Lá no futuro eu vou explicar para vocês o porquê eles não são plantas. Também não são animais. Também vou dar os motivos para vocês de por que eles não são chamados de animais, tá? Mas o que a gente precisa saber? Essas hifas aqui, elas geralmente vão formar todo o fungo, tanto a parte que a gente vê, aqui no exemplo que é o cogumelo, como partes que ficam não posso dizer submersas, mas enfim, que é a parte que a gente não vê, tá? No caso do fungo, é a parte que fica embaixo da terra. Quando a gente tem a união de várias dessas partezinhas aqui, ou seja, cada quadradinho é uma hifa, quando a gente junta várias hifas, nós vamos ter a formação desta estrutura aqui que a gente chama de micélio. Mais detalhes a gente vai ver mais à frente, ok? E por fim, na nossa aula de hoje, eu trago para vocês a aula das bactérias, tá? A gente falou bastante sobre as bactérias na nossa aula, porque as bactérias elas têm uma característica, tá? Em primeiro lugar, elas são formadas por uma única célula, então elas são seres unicelulares, tá? Mas vejam aqui, gente, o material genético nas bactérias, ele não está dentro do núcleo, ele fica todo perdido dentro da célula, tá? Então, a célula das bactérias ela é chamada do tipo procariótico,
tá? Por quê? Porque não apresenta carioteca. O que que seria carioteca? Seria aquela capinha que vai proteger aqui o material genético que vai formar um núcleo. Então, bactérias, a célula das bactérias não tem núcleo, tá? Aqui vocês vão ver que ela tem citoplasma, ela vai ter a membrana e vai ter a presença de uma parede, mas só isso, ok? Ela não tem organelas nem nada. Aqui na esquerda vocês estão vendo uma representação de uma bactéria, como ela seria. Ok, gente? Essas são as diferenças. Vocês podem acompanhar, então, uh, o capítulo 1 do nosso livro, disponível lá no link que eu passei para vocês. Lá vocês vão ter todas as informações detalhadas. Lembrando que o que eu estou passando aqui para vocês é só uma explicaçãozinha mais íntima a respeito do conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm o meu e-mail, vocês podem me contatar, ok? Bons estudos aí para vocês, gente.